Olá a todos e todas que nos acompanham, dando sequência a uma série de entrevistas conduzidas pelo nosso presidente, o juiz Francisco Duarte Conte, em comemoração aos 40 anos da Matra 15, nesse mês dedicado às mulheres. Ele gentilmente me confiou a mediação dessa conversa, um gesto simbólico de valorização da participação feminina na nossa associação. E nada mais apropriado do que celebrarmos essa trajetória ouvindo mulheres que ajudaram a construir a Matra 15. A trajetória da nossa associação também é marcada por magistradas que lideraram, inovaram, enfrentaram desafios e fortaleceram a justiça do trabalho. Para essa conversa especial, recebemos hoje 3 ex-presidentes da Matra 15. Primeiramente, eu apresento a desembargadora aposentada, doutora Yara Alves Cordeiro Pacheco, uma das fundadoras da associação e a sua primeira presidente mulher nas gestões de 89 e 90 e de 1990 a 1991. Seja muito bem-vinda, doutora Yara, é um prazer tê-la aqui, uma honra, aliás. Temos também a juíza do trabalho, doutora Patrícia Maeda, presidente na gestão 2018-2019, a nossa terceira presidente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E, finalmente, a juíza do trabalho, doutora Regina Rodrigues Urbano, presidente no período de 2024 a 2025, que também está aqui para a nossa conversa de hoje, que vai ser muito enriquecedora, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Sejam muito bem-vindas, é uma alegria, uma honra ouvi-las. E eu gostaria de começar nesse bate-papo, que na verdade é um bate-papo, né? E é um privilégio para mim estar aqui com pessoas que eu admiro tanto e que fizeram tanto pela nossa associação. Começando pela doutora Yara. Doutora Yara, a senhora foi uma das pioneiras a que começou a associação. E a senhora já nos contava aqui nos bastidores sobre a trajetória da senhora, que a senhora sempre gostou muito do envolvimento político, né? Uhum. E a senhora, como que começou esse envolvimento político? Já na adolescência, a senhora já tinha esse espírito aí de associação? A senhora teve algum evento que a senhora se destacaria? Eu sempre participei, né, da movimentação no ginásio, no curso normal. Uhum. Eu acho que quando a gente tem uma tendência... E a senhora era muito estudiosa, que já nos adiantou, né? Como que foi o começo da carreira da senhora? Bom, eu sempre gostei de estudar. E estava sempre entre as primeiras, né? Porque eu gostava de ser a primeira, acho que é porque eu sou baixinha, eu tinha que tentar aparecer de algum jeito, né? Sim. E como eu gostava Nós muito baixinhos somos invocados, né? Então eu gostava de estudar realmente, desde o primário, ginásio, eu sempre fui estudiosa, gostava muito dos livros e ainda gosto. Lê muito ainda? Lê. E qual o estilo literário que a senhora mais gosta hoje? Olha, ou lê de tudo? Eu leio de tudo, mas eu gosto mais da matéria do direito mesmo, né? Mas agora eu pego mais a história do direito. Sim. Sair por um campo assim menos... Como eu não estou trabalhando mais, eu posso me dedicar a questões mais aleatórias, né? Sim, sim. E como a magistratura veio na vida da senhora? É interessante, mas eu não lembro direito. Meu pai era muito estudioso. Meu pai era um cearense arretado que era uma pessoa humilde, mas gostava muito de estudar, era inteligente, era militar, meu pai. E ele se destacou muito na cavalaria em São Paulo, tanto como cavalariano, que ele era campeão de salto e altura, ele era mora em Clarim, ele tinha muitas aptidões, sabe? Não sei se é porque ele veio do Ceará, então ele queria se destacar. Ele era muito esforçado. E eu acho que eu puxei essa qualidade do meu pai, de ser esforçada, de querer ser boa naquilo que eu fazia, né? Sim. Então, sempre fui boa aluna, desde o primário. Nunca quis ficar lá para trás, não. Sim. Sempre quis estudar bastante. E a senhora tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Meu irmão... Eu sou mais velha. Depois vem meu irmão, que foi militar, já é aposentado. Uhum. E depois eu tenho uma irmã que também estudou, foi professora. Nenhum deles foi para o ramo do direito? Não. Cada um teve o seu cantinho, né? Sim. E a senhora foi uma pioneira. A senhora, antes da magistratura, o que a senhora fez? A senhora foi procuradora, né? A senhora nos dizia? Eu fui primeiro professora primária, que eu ganhei cadeira prêmio, que eu passei em primeiro lugar nos 3 anos do curso normal.
com nota superior a 9, olha como eu gostava de estudar. Sim. Então, eu ganhei cadeira prêmio, nem prestei concurso. Daí, eu prestei concurso para procuradora do Estado, não sei, acho que eu fiquei uns 10 anos como procuradora, quando eu resolvi ir prestar concurso para juízo do trabalho. A senhora veio do TRT 2. Eu comecei, naquela época não existia a 15ª região ainda, então eu entrei pela 2ª região, quando foi criada a 15ª, eles me mandaram para lá, que era uma das últimas que tinha entrado, e já fui para a 15ª. E a senhora, quais os hobbies que a senhora, além de leitura, a senhora faz alguma outra coisa? Já fiz academia, hoje sou meia preguiçosa, mas ainda faço um pouco. Mas a leitura é uma ginástica para o cérebro. Eu gosto de ler. Sim. E eu leio de tudo, caiu na minha mão, estou lendo. Quando eu não gosto, eu já deixo de lado. É admirável ver a senhora tão assim empolgada ainda com a leitura e contando pra gente essa trajetória tão bonita. Eu acho que ler é a melhor coisa da vida, né? Não tem distração melhor do que pegar um livro e se deliciar com aquilo que escreveram, né? Com certeza. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Doutora Patrícia, a nossa terceira presidente da nossa entidade, da nossa associação. A senhora trouxe para a pauta o combate ao machismo e o assédio sexual no ambiente de trabalho. Como foi aplicar esse olhar feminino, sensível, a temas que por muito tempo foram silenciados dentro da magistratura? Excelente pergunta, Lidiane. Eu penso que foi desafiador, né? Mas eu acho que desde criança eu gostei de desafios, né? E aí é interessante que, justamente porque esses temas eles eram silenciados, parecia que eles não existiam, né? Parecia que não existia diferença entre homens e mulheres, ou que houvesse esse tipo de violência de gênero, né? Mas ao provocar esses assuntos que são, enfim, incômodos, aos poucos a gente vai percebendo que as pessoas vão tomando consciência e vão trazendo relatos e também vão mudando atitudes, né? Então, muitas vezes eu me vejo assim na situação de ser a pessoa que incomoda, que provoca, né? Algum incômodo, mas que eu acho que faz sentido, né? Eu ouvindo a doutora Yara falar, eu fiquei com uma pergunta. Posso fazer? Claro, deve. A senhora já percebeu alguma vez que a senhora foi discriminada pelo fato de ser mulher? Como juiz, acho que não. Nem na associação? Não. Que bom, que bom. Eu sempre fui uma baixinha brava. Ninguém tinha coragem. Eu acho que o pessoal tinha medo. Excelente, excelente. As violências, assim, normalmente elas são sutis, né? Especialmente porque nós estamos em cargos de poder, né? Mas, não, assim, no meu sentir, não significa que elas não existam, né? Muitas vezes a gente não consegue, enfim... Te normaliza também. A gente não elabora aquilo, né? Aquele incômodo que a gente sentiu numa reunião em que a gente teve a fala cortada, em que você explicou tudo e a pessoa faz a cara de que não te ouviu, e aí a pessoa do lado, normalmente um homem, fala a mesma coisa e é aplaudido, né? Aquele incômodo agora tem nome, né? É machismo, né? E nesses espaços de poder, normalmente as mulheres elas são minoria e ainda elas são estranhadas, né? Tipo, né? O comum, né? Quando a gente, inclusive até tem um fato engraçado, né? Minha avó não conseguia falar que eu era juíza. Para ela, eu era juiz, porque juíza era uma palavra que não existia para ela. Você vê? Que doido. Então, a linguagem, né? A linguagem, ela masculiniza a nossa profissão. Né? Agora já não mais, né? Mas antigamente, quando a gente colocava em inglês, né? Judge, no Google, aparecia um homem. Né? Agora, né, depois de tantas e com críticas, um estereótipo próprio, isso, né? branco, com aquela idoso, enfim. E agora não, agora já aparece um pouco mais de diversidade. Então, eu acho que são várias as etapas. Isso. Mas, Paty, eu acho que até hoje, quando uma vez uma criança falou para mim,
o que você faz? Eu falei, eu sou juíza. Ela falou, nossa, eu não sabia que existia mulher juíza. Então, o estereótipo ainda hoje se você falar juiz sem juiz ou juíza, vem o homem, normalmente de toga, né? Então, tanto que eu, por exemplo, sou uma pessoa que realmente gosta do esporte, vivo com roupa de esporte, as pessoas olham para mim e falam, você é juíza? Entendeu? Porque realmente foge muito do estereótipo, né? Então, ainda hoje a gente tem, não sei se um dia a gente vai deixar de ter, espero que sim, né? E é legal que houve uma confluência, né? Enfim, uma sinergia, que o próprio CNJ, em seguida, instaurou a política de prevenção e enfrentamento ao assédio e discriminação. Então, e aí na instituição também passou a se ver isso, e aí vem a política da Resolução 255 da participação feminina. Então, de alguma forma, isso começou a entrar numa sinergia tão grande que agora eu acho que esse assunto ainda a gente não superou, mas a gente andou bastante. Só de trazer para o debate, né, colocar luz nesse assunto, eu acho que já é um grande passo. Sim. Não sei se você, quando entrou, Leidiane, naquela primeira semana, né, na escola judicial, alguém que foi palestrar falou para você, olha, as mulheres que são casadas vão se divorciar ou as que são casadas vão ficar solteironas? Assim, eu sei. Oi? Ainda bem que eu não fiz na marcha. Oi, assim. Assim, por quê? Para que isso? Sim. Meu cargo, no meu caso, né, na minha história, como se houvesse uma incompatibilidade entre ser mulher e ser juíza. Mas porque está muito dividido, né? E assim, era uma conquista da família, todo mundo investiu em mim, né? Eu tinha criança pequena, meus pais ajudaram, o Sérgio ajudou a cuidar das crianças, eu faltei a muitos eventos da família, etc. Gente, você ficou fora 2 anos do país, né? Pois é, então tem muitas coisas. Então, eu acho que tudo isso é importante a gente colocar, e também para que nenhuma mulher se sinta sozinha, né? Porque às vezes assim, a carreira de juiz já é desafiadora, né? Quando você está na presidência da Matra, também é um peso, né? Enfim, institucional, né? Associativo. E às vezes você não tem com quem compartilhar. Então, talvez assim, a gente conseguindo conversar mais sobre isso torne o fardo um pouco mais leve para as pessoas. Né? Eu acho também a questão de não você ter uma mulher na Matra, não só na presidência, nos outros cargos também, de diretoria, de uma forma geral, né? Você traz um acolhimento melhor para as juízas que têm algum problema. Então, eu fiquei muito tempo com o Polácio na vice, né? Eu era muito acionada, coisinhas pequenas, às vezes bobas, mas que as mulheres queriam falar comigo, porque queriam trocar uma experiência comigo, porque eu sou mãe, tenho 3 filhos, então era assim, não era um problema institucional, era uma coisa que elas queriam resolver realmente de mulher para mulher, né? Então, realmente acho que isso a gente tem que trazer realmente as mulheres e a gente tem uma outra visão, é uma visão diferenciada, a gente é diferente, né? Então realmente as coisas são diferentes. E a Justiça do Trabalho, ela tem essa característica, e nosso tribunal também é vanguardista, inclusive em termos de associação, porque a nossa associação teve como primeira presidente ou presidenta a doutora Yara, né? Que já é algo, nós falamos da década de 90, início da década de 90, né? Como era desafiador para uma mulher naquela época. E eu não sei hoje, mas a gente, até um tempo atrás, a gente tinha mais juízas aqui do que juízes. Não sei como está hoje, porque realmente alguns removeram, né? Mas a gente era aqui, se eu não me engano, praticamente 50%. Acredito que na Justiça do Trabalho, em geral, mas o nosso tribunal, se eu não me engano, a maioria. É conhecida como a justiça mais feminina, né, do Poder Judiciário brasileiro. Eu acho que isso daí pode também estar relacionado com a nossa missão de justiça social, sabe? Eu acho que a sensibilidade pode ajudar, né? Enfim, nessa escolha nossa, né? Pela justiça social. Mas ainda assim, é claro, existem algumas assimetrias, isso daí se a gente for falar, assim, foram quatro presidentes na Matra. Quantas presidências houve? Eu não lembro hoje. Agora, de cabeça, não me recordo. Mas se você for na Matra, você vai ver as fotos lá.
a maioria, Sim. a grande maioria, né, é Sim, masculina, sim. né? Então, a gente tem alguns passos ainda para dar. Com certeza. Em 2019, você participou de atos públicos em defesa da justiça do trabalho. Uhum. E dentro dessa linha da liderança feminina, qual foi a importância da liderança feminina em momentos de crise institucional e ameaças aos direitos sociais? Já falávamos em ameaça de direitos sociais em 2019, né? Sim, Pauta sim, ainda do dia agora. a gente começou esse ano de 2019, né, com o risco de ser extinto por uma canetada. De certa forma, eu penso que independentemente do gênero, mas o fato de estar à frente da Matra tinha que se posicionar, né? Era, como eu falei no meu último discurso como presidente, era um dever institucional, um dever associativo fazer a defesa da justiça do trabalho. Claro, tem bem menos mulheres do que homens em cima do carro de som, por exemplo. Enfim, dando entrevistas. E normalmente a gente não se sente tão confortável. Não sei, talvez vocês se sintam, mas assim, eu sofri muito para começar a me expressar publicamente. A gente não é socializada para isso, né? E depois que, assim, você sofre antes, sofre durante a entrevista, a fala, o que for, e sofre depois, porque você fica se cobrando. Ai, eu devia ter falado aquilo, não devia ter feito, não devia ter sorrido tanto, devia ter sorrido mais, né? Enfim, toda aquela questão. Então, e aí eu fico pensando assim, olhando para trás mesmo, que a importância em termos coletivos mesmo, eu acho que é mostrar que é possível estar lá, né? Que também é lugar para a mulher, para a juíza estar, enfim, no espaço público defendendo uma ideia, né? Defendendo uma instituição. E eu acho Todos são iguais perante a lei. Sim, claro. E aqui a Yara, né, trazendo para a gente o relato dela, de que, enfim, desde a década de 80 já atuava politicamente. Eu acho que já tinha, assim, tinha menos mulheres ainda nesses ambientes. Então, eu acho isso muito, realmente, pioneiro. A tendência é que, com o tempo, o espaço realmente vá tendo mais mulheres em mais cargos, em mais, né? A tendência é essa, né? Se a gente continuar para esse lado, sim, né? Mas é que muitas vezes, enfim, eu percebo tentativas de trazer a mulher de volta apenas para o espaço doméstico. E eu acho isso muito ruim para a sociedade em geral, né? Para nós que estamos trabalhando, para as meninas, jovens que estão vindo, para a sociedade como um todo, porque a democracia tem que ser feita a partir de consensos plurais, né? Várias perspectivas. Então, se a gente só tiver um perfil de pessoas à frente do poder, a gente só vai ter um tipo de decisão, um tipo de perspectiva. Enviesado, né? Exatamente. É justamente para evitar o viés, né? A gente precisa ter uma pluralidade. Sim. E entre as conquistas institucionais da sua gestão, é possível destacar alguma que você considera mais transformadora? Olha, essa pergunta é bem desafiadora também. Eu penso assim, a gente tentou fazer muita coisa, né? A gente tentou fazer muita coisa e é claro, nem tudo se realiza, né? Mas acho que uma coisa que foi bacana foi a gente conseguir fazer a concertação, participar da concertação para que todos os juízes substitutos tivessem um assistente. Então foram criadas mais de 100 FC5 para que todos os juízes substitutos tivessem consigo, no seu gabinete pessoal, né, não na vara, bom, enfim, tanta coisa mudou de lá para cá, mas enfim, na época, vinculado então, a pessoa do juiz ou da juíza, um assistente. Então, acho que isso daí foi um ganho importante. Claro que não foi fácil, claro que, enfim, sempre envolveu negociação, né? Mas eu acho que esse é um legado do qual eu me orgulho de ter participado, né? Mas eu acho também que outra coisa que é bacana é que a gente, como associação, a gente voltou os olhos também, e talvez isso daí nem apareça tanto, mas eu acho que é legal registrar, para a questão da saúde das magistradas e dos magistrados. Então, a gente fez, numa parceria com a Unicamp e com o próprio TRT, uma pesquisa sobre os riscos psicossociais, né?
Então, eu acho que começar a jogar luz naquela época para essas questões, que agora, assim, a gente já está, enfim, mais no debate público, né? Eu acho que foi importante, né? Porque a gente sempre tem também a ideia de que a pessoa do juiz ou da juíza é um semideus, né? Não fica doente, pode tudo, dá conta de tudo, enfrenta tudo. Não, a gente adoece, a gente também tem momentos, assim, difíceis e a gente também se sente pressionado, estressado, ansioso, né? Com insônia, etc. Então, eu acho que essas duas ações acho que foram importantes, pelo menos para mim. É aquela questão, nós lidamos o dia todo com problemas alheios, mas quem lida com os nossos problemas? Pois Mais ou menos como o médico, né? Ele trata, mas ele não se trata. Exato. Vocês chegaram a ficar sem assistente? Vocês chegaram a pegar alguma época sem assistente? Que vocês são mais novas que eu. Quando eu comecei, eu não tinha assistente. Eu fiquei 10 anos sem. Eu nunca tive assistente. Pois é. Eu fiquei 10 anos sem, então eu senti bastante a diferença de com e sem. Eu falo que eu tinha 3 filhos na época, nos 10 anos que eu fiquei sem, então eu falo que algumas partes da infância deles eu não lembro, porque como é que eu ia sentenciar tudo sozinha, né? Então, assim, realmente foi um divisor de águas bem grande e a qualidade de vida, só de ter o assistente pra gente foi fundamental. Eu fiquei um pouco tempo sem assistente e senti na pele Fundamental, quanto interfere na qualidade de vida. Eu falo o seguinte, o assistente é a mão direita, o braço direito, e o secretário de audiência é o braço esquerdo. Então não dá para ficar sem por hora. Pequena equipe, né? Por enquanto, que a gente, inclusive, gostaria de ter isso junto com a gente, né, hoje. Doutora Yara, a senhora se lembra de alguma dificuldade também ali no trabalho, em conciliar a vida doméstica, a vida profissional, sendo mulher? A senhora sentiu isso na carreira? Acho que não. Sempre lidou muito bem. A senhora teve filhos? Tem filhos? Tenho 3. Ah, lá, tá vendo? 3 filhos. Tenho 3 filhos. Fácil não. Sim, a senhora é o mesmo... Meu filho mais velho é de 72, depois a outra de 74, 78. Quando a senhora começou na magistratura, eles eram pequenos. Não, ele nem tinha nascido, né? Então eu entrei antes, 71. Sim. Sem assistente. Com Sem 3 assistente, filhos. né? Naquela época, viajava provavelmente também, né? No início da carreira. Sim. Mas eu não lembro de nenhuma situação assim. Mais complicada. Graças a Deus. E a senhora é uma mulher de muita sensibilidade desde a época da gestão, porque aqui nós temos um livro, peço licença para mostrar, é um livro de poesia de 1989, e ele foi organizado na gestão da doutora Yara, com vários colegas na época que escreveram, inclusive eu abri aqui aleatoriamente, tem uma poesia do doutor José Pitas, né? Tem poesias também da doutora Yara, então a senhora sempre foi uma entusiasta aí da literatura, sempre gostou, né? Muito bom. Agora eu passo a palavra para nossa doutora Regina, Regina, né? Regina, doutora não, né? Vou tratá-la de senhora também. Nossa! Porque nós temos aqui uma atleta, né? Uma esportista. A nossa maior medalhista. A nossa maior medalhista, que espanta todos da piscina, porque ninguém é palho para ela, né? Já falei. Que legal. É a nossa atleta que tem uma atuação marcante na área de esportes e qualidade de vida, sendo a magistrada com mais participações nos Jogos Nacionais. Rê, de que forma o esporte auxilia na união da classe e no fortalecimento da identidade da Matra 15? Eu acredito que o esporte, quando a gente vira atleta, a gente vira outra pessoa, né? Então, realmente, a ida aos jogos, que a gente costuma se encontrar mais, né? Porque a nossa região é muito grande, ela não permite esse congraçamento dos atletas da 15ª, né? Então, com exceção do pessoal do futebol, que às vezes consegue treinar junto, a gente não se encontra, cada um treina no seu cantinho, e uma vez a cada 2 anos, agora é bienal, né? A gente tem ido realmente para os jogos e tentado conquistar nossos troféus, né? Eu acho que chega lá é um momento de... Ninguém pergunta assim, qualquer evento que você vá, alguém chega para você, onde você está? O que você está fazendo? Sua audiência está que dia? Lá não, lá pergunta, e aí, você foi bem? Você se deu bem? Você ganhou medalha, não ganhou? Tá tudo bem, não machucou? Então, muda muito, realmente é outro mundo,
né? E acho que o esporte em si é assim, cada um tentar dar o seu melhor pela equipe, né? Que ali a gente vira realmente a Matra 15 e realmente treinar para isso durante o ano, a gente acaba treinando, né? Alguns menos, outros mais. E o que você acha desse envolvimento dos colegas? Os colegas se envolvem nos esportes? Olha, principalmente assim, você que tem esse comparativo entre as amatras, onde que a gente está nesse universo de esporte? Eu acho que a gente está bem, poderia estar melhor se a nossa região fosse mais próxima uma da outra, para treinar junto. Por exemplo, o pessoal de São Paulo treina, mas eles estão tudo em São Paulo, na capital. E a gente não, a gente é cada um no cantinho. Então, a minha parceira de beach, que é a Bárbara, ela está a 500 quilômetros de mim. Como é que eu vou? Eu só jogo com ela nos jogos. Eu não jogo em outro lugar. Então, realmente é difícil o treino, né? Mas eu acho que o esporte em si entrando na questão da qualidade de vida, eu fui até a diretora da PATI, como diretora de esportes e qualidade de vida na época da chapa dela, na gestão dela, e a gente, a questão da endorfina, adrenalina, serotonina, aquilo faz você realmente, deixa o seu corpo mais calmo. Então eu faço meus esportes de manhã, eu vou fazer audiência, eu sinto que eu aguento aquele tranco, que as audiências realmente são difíceis, por conta do que eu já fiz de manhã. Físico. Um preparo físico e eu já estou calmo o suficiente para aguentar tudo que eu vou ter, né, no dia a dia ali, né? E hoje em dia está cada vez mais, acho que está cada vez mais difícil, até o telepresencial, a gente estava conversando aqui sobre isso, né? O tele facilitou muito a nossa vida, facilitou a vida dos jurisdicionados, dos advogados, mas é diferente do que está aqui, de eu olhar no seu olho e falar aqui, né? É arriscado, não é? Fora os riscos, né? Assim, mas a gente não tem o mesmo contato que tem, né? Então, realmente, a gente precisa se preparar bem fisicamente, mentalmente, e o esporte traz isso, né? E eu acho que uma coisa que o esporte me ensinou muito, que eu tento passar para as pessoas, é o perder. A gente vai perder. Você vai ganhar? Vai, mas você vai perder também. Tem sempre alguém melhor que você. A não ser atleta olímpico que vai lá e ganha, e é o primeiro. Resiliência, né? Resiliência, exatamente. Então, eu acho que é muito importante a gente investir. A Matra sempre investiu bastante nisso, faz qualidade de vida, a gente se prepara para os jogos, a gente tenta levar uma equipe boa, tenta ficar junto nos hotéis, faz confraternização lá. Fizemos, né, ano passado, foi bem gostoso. E acho que é isso. Paty já competiu também? Já competi. Até ganhei medalhas de natação, mas eu não estava competindo com Regina, porque senão seria impossível. Era outra faixa etária. Mas o que eu acho bacana dos jogos é porque realmente a gente muda a chave, né? Fica uma coisa mais leve e aquele espírito de sermos a Matra 15, né? Essa união é muito bonita, né? Porque, enfim, todo mundo espalhado pelo estado de São Paulo, trabalhando. Agora telepresencial, cada um naquela sua caixinha, naquela sua telinha. O fato de estarmos presencialmente e estarmos em grupo, representando a associação, eu acho que ressignifica muitas das relações. Então, é muito bacana. Nada quanto o contato pessoal. Físico, exatamente. Né? Normalmente, quem vai para os jogos, vai de novo. A não ser que tenha um problema, às vezes, que é logística e realmente, às vezes, tem filhos em escola, não bate a data. Mas, normalmente, quem vai é outra vibe, realmente é bem gostoso. E falando em audiências telepresenciais, né, que é um assunto tormentoso, no seu período de gestão, você lidou com a adequação das salas de audiência e ao modelo híbrido. Quais foram os principais desafios de presidir a associação nesses dias de novas tecnologias, audiências telepresenciais e as consequências em decorrência desse novo modelo? Eu sou do tempo do processo físico, né? Saudade. A gente, quem pegou vocês pegaram também, acho, um pouquinho, né? Vocês não são tão novinhas assim. Os amarelinhos. A nossa transição de lá para cá foi tudo muito rápido, né? Eu falo que a gente está, tudo é progressão geométrica. A gente estava no físico, de repente foi para o PJE, tudo bem, a gente se adequou bem, aí veio a pandemia. A pandemia obrigou a gente a realmente trabalhar no tele durante praticamente 2 anos. Tivemos que nos adequar, aquela estrutura toda, a gente nem sabia ligar, não sabia nem que era um Zoom, muito embora isso já tivesse, sabe, as empresas usavam Zoom há muito tempo, né? Mas a gente se adaptou bem, né, enquanto estava ali. Aí
fomos para as instruções telepresenciais, que estamos assim hoje, né? O modelo híbrido, na realidade, hoje em dia, eu acho que é exceção. Ou você faz presencial ou você faz o tele 100%, né? Por conta até das dificuldades que a gente tem na preparação das salas de audiência. Realmente a gente ainda não conseguiu fazer ter um aparato na vara para que fosse 100% bom ali, né? Então, mas eu assim, eu sinto falta do presencial, de encontrar com as pessoas. É tão gostoso isso daqui, né? Você olhar nos olhos. Eu falei que outro dia eu fiz uma audiência, era um reclamante e um reclamado sem advogado, então foram para a vara. Foi tão gostoso. A gente bateu um papo ali, né? E óbvio que saiu acordo, né? Então, realmente, eu acho que um dia ainda vai fazer falta para a gente esse presencial, de alguma forma, não sei como. A facilidade que traz o tele. Só pela... Não é só pelo tele, mas a maioria aqui no TRT 90% eu acho das audiências acabam sendo tele, até porque as pessoas estão cada um no lugar, né? Então, realmente, mas eu acho que... Ainda bem que eu não peguei. A senhora lida bem com tecnologia ou tem certa resistência, certa dificuldade? Eu tenho uma dificuldade natural, né? Não é do meu tempo, mas... Mas é muito mais gostoso estar aqui, né? Sim. Conversando. Mas né? o presencial, né? Essa troca. E agora com a IA, eu não sei como é que... Não sei, não consigo prever como é que vai ser isso. Se você, do outro lado, vai ser você. As possibilidades de fraude, né? Esse o problema. A gente tinha o controle de tudo. Agora com o IA, como que você controla isso? Eu acho difícil, né? Eu digo que a gente, quando está no presencial, você tem controle da sua sala de audiência, de tudo que acontece ali. Você enxerga todos os ângulos. Agora, na audiência tele, você não tem esse controle mais. E você também não tem como saber o que está acontecendo atrás da telinha do outro. Então, realmente... Desafiador. Agora, tem algumas perguntas mais coletivas aqui, depois dessas explanações muito legais. Ao longo de 40 anos, vimos a Matra 15 ser presidida por mulheres em diferentes contextos históricos, com diferentes experiências de vida. Na visão de vocês, o que a liderança feminina trouxe de mais distintivo para a história da associação? O que a gente tem de diferencial dentro desse contexto de gestão feminina? Olha, eu acho que traz uma sensibilidade diferente. Será que a mulher é mais cuidadosa, é isso? Não, são diferentes. Os homens são mais objetivos, mas são pessoas, as pessoas são diferentes. Homens são diferentes de mulheres. Eu acho que as mulheres têm um pouco mais de sensibilidade. É claro que não todas, e também não dizendo que os homens não têm sensibilidade, mas eu acho que essa sensibilidade agregada com os problemas, ela realmente... seria o diferencial, tá? Não sei se no dia a dia isso acaba fazendo tanta diferença, eu acredito que sim, mas uma pitada feminina faz bem, né? Eu acho que é importante trazer outras experiências, né? Sim. Outras visões de mundo. E aí a associação passa a representar todas as pessoas, né, com essa pluralidade mesmo. Então, eu acho que isso é bem importante. Tem associações, né, de juízes que só teve uma presidente mulher recentemente, né, como é o caso da MB. Né? Sim. Então, a Matra 15, desde a sua criação praticamente, né, já teve... enfim, presidentes mulheres, eu acho que mostra uma abertura mesmo, uma abertura para a pluralidade, para a democracia, para a participação de todos. Sim. Bacana isso. Essa é difícil, né? Até uma futurologia. Nós estamos aqui com a doutora Yara, gestão de início da década de 90, né? Já falamos aí de mais de 30 anos de fundação da nossa instituição, né, da nossa entidade, 40 anos, aliás, e mais de 30 anos da última gestão da doutora Yara. Como vocês imaginam a Matra 15 daqui a 40 anos? Será que dá para imaginar? E qual legado vocês esperam que as futuras gerações de magistradas e magistrados encontrem? Você viu que mudou muito, né? Com certeza as dificuldades que a doutora Yara... O progresso tecnológico
vai determinar certas mudanças, não tem como, né? Sim. A tecnologia comanda, né? Então, acho que isso tira um pouco da sensibilidade, do calor humano. Não sei, pode ficar mais insensível, sei lá. A senhora ainda é adepta do livro de papel ou já Eu se tô no rendeu ao livro de digital? papel, eu detesto ler no Também, computador. somos duas. Aquele ato, né, de pegar o livro, É. abrir o livro, sentir o Não tem cheiro. igual. Não tem igual, né? Concordo muito. Eu espero que daqui 40 anos os nossos desafios atuais já estejam superados. E que os desafios daqui 40 anos, eles sejam não retrocessos, né, mas talvez desdobramentos do desenvolvimento tecnológico, do acúmulo, né, de experiência ao longo do tempo. Então, é difícil de dizer o que vai acontecer, mas uma coisa que realmente eu acho que seria importante seria a gente superar, né, desigualdades que são ainda tão presentes hoje, né, até a questão, assim, o poder judiciário é muito hierarquizado, né? Sim. Se a gente pudesse transitar um pouco mais tranquilamente, eu acho que seria importante, né? Talvez o poder judiciário também mais próximo da sociedade, né? Ouvindo melhor os anseios da sociedade para melhor decidir, né? Ainda mais em se tratando de justiça social. Mas a associação, eu espero que ela esteja com outras pautas, pensando coisas assim, só para avançar. Sim. Só para avançar, só para melhorar as condições de trabalho, para melhorar a interlocução com a sociedade, com o tribunal, que eu acho que isso significaria um avanço importante. Eu acho que deve ser até estranho, né? Daqui 40 anos você pegar os problemas que a gente tem hoje, como se fosse a gente voltasse 40 anos e falar qual que era o problema naquela época, né? A máquina de escrever não tinha o rolinho. Faltava papel sulfite. Faltava papel, o Xerox não estava funcionando, mas como é que eu vou imprimir minhas sentenças, né? Então, imagina você voltar. Então, claro que os problemas vão estar praticamente solucionados, pro bem ou pro mal, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer nunca que a associação é feita para o magistrado. O protagonismo da associação é o juiz, né? Ele que precisa do acolhimento, ele que precisa do cuidado. Muitas vezes a pessoa chega, nem sabe o que é a matra. Eu descobri o que era a matra depois de uns 10 anos de magistratura. Foi quando eu fui para os Jogos pela primeira vez, em 2011. Né? Então, assim, para realmente hoje... O número de informações que a gente tem é muito grande por conta do Zap, por conta de rede social, mas realmente acolher e cuidar daquele juiz que está precisando ali de um apoio, e às vezes simples, às vezes mais complicado, e aquilo que a Paty falou, nem sempre a gente consegue, né? A associação, os grandes acontecimentos, realmente, eles são divulgados. Os pequenos problemas que você resolveu, ninguém divulga. Até porque, às vezes, são coisas pessoais que você não pode divulgar, são realmente restritas, mas são pequenas conquistas no dia a dia. Acho que todo presidente da associação já viveu isso. Todo dia você tem alguma conquista, e às vezes uma perda. Né? Consegui fazer com que aquele pessoa tivesse 2 dias de férias naquele período que ele não estava conseguindo, coisinhas pequenas que não parecem, mas realmente dão trabalho, né? Porque você tem que atender individualmente cada um, mas realmente é o retorno, né? Aquele obrigado, que bom que deu certo. É muito gostoso esse feedback de retorno do associado, sabendo que você realmente fez uma coisa por ele, fez algo por ele, né? A Rê falou da questão da máquina de escrever, e é importante destacar que na gestão da doutoriária foi adquirida a primeira máquina de escrever elétrica e a primeira xerocopiadora da associação. Tá vendo? Olha só! Tá vendo? Antes não tinha. Outros problemas, né? E eu me lembro, eu fui servidora, né, antes de ser juíza, e eu me lembro que um dos problemas era restaurar a capa de processo. Então a gente ficava consertando capinha, colando ali, que era um problema na época que a gente não tem mais, né? Pois é. Olha só. Ontem eu mexi numa gaveta da vara e achei um carimbo em branco, lembra do em branco?
Nossa, você carimba em branco, aí não fica mais em branco, né? Era o nosso dilema, né? Numerar, Né? ficar numerando folha. Mas Nossa, que saudade, hein? a nostalgia, né? E vocês teriam alguma memória afetiva ou curiosa da associação, algo que vocês lembram com carinho, do período de gestão que vocês poderiam, ou engraçado, ou curioso, que vocês poderiam destacar? Eu acho assim, para mim ficou muito realmente esse cuidado com o associado, tentar ajudá-lo no momento que ele precisa, de forma mais individualizada, mais perto dele, né? E assim, e ver que a gente conseguiu agregar as pessoas, os associados, porque realmente a gente tinha vindo de um período que o pessoal estava realmente separado por ideologias, e hoje em dia acho que a Matra já não tem mais isso, né? A gente realmente, todo mundo vai nas festas, todo mundo realmente gosta de estar ali, sem pensar, não vou estar aqui porque não é minha chapa, porque é isso, porque é aquilo. Não, porque é tudo, a partir do momento que você ganha uma eleição, é a Matra, né? E a partir dali, realmente, todo mundo o associado, todos são iguais. Então, acho que, para mim, eu via algumas festas que eu vi o pessoal realmente no bate-papo, aquilo era bastante significativo, de ver que as pessoas superaram ideologias e superaram diferenças para estar ali e estar realmente no bate-papo, no social. Teria alguma, Paty? Poxa, eu estou pensando aqui ainda. Eu lembro que um momento que me emocionou muito foi quando o Jorge Luiz Souto Maior foi empossado desembargador. Foi uma posse muito bonita, muito bonita. O pleno estava lotado e tinha pessoas assim de várias categorias profissionais. Tinha muitos magistrados do Brasil todo, magistrados e magistradas. Então foi um momento muito bonito e, enfim, Jorge é um querido amigo. Eu trabalhei com ele um bom tempo lá na Terceira de Jundiaí e ser a presidente de Amatra naquele dia foi muito especial. Pude homenagear o meu amigo, mas pude também presenciar aquela participação assim, massiva de trabalhadoras e trabalhadores numa posse no TRT. Eu achei muito bonito aquilo. Bacana. Ela me deu posse como titular. Também. Verdade. 11 de março de 19. Isso. Mas eu lembro que foi especial quando você tomou posse, sim. Foi eu e Ana Maria, que se aposentou essa semana passada. Isso. E mais Antônio Carlos e o João. E finalizando já a nossa conversa, tá tão gostoso, mas já indo para a reta final, se vocês pudessem resumir, é muito difícil também, perguntas desafiadoras, né? Resumir a Matra 15 em uma palavra. Então, a magistratura e a Matra 15 em uma palavra. Qual palavra? Ou palavras, né? Para não ficar tão engessado. Na minha cabeça veio camaradagem. Camaradagem. Olha, que legal. Eu pensei em união. União. Para mim, aprendizado. Eu aprendi muito nesse tempo que eu fiquei como vice e depois como presidente. Aprendi. Eu acho que você ser um juiz fazendo parte da associação e ser um juiz que não faz parte da associação é um divisor de águas, realmente. A gente passa a entender algumas coisas que não entende quando não está no movimento associativo, tem uma visão realmente um pouco mais ampliada do que está acontecendo no tribunal, até da própria administração do tribunal, por que faz aquilo, por que não faz, né? Realmente, porque, como a gente falou, não dá para ter tudo, não é tudo que os juízes pedem que a administração, por exemplo, pode dar, ou que a Matra pode fazer por eles, e as conquistas são, né? O movimento associativo completa a gente, né? Porque a vida de juiz já é uma vida muito solitária. Se não tiver um movimento associativo que, sei lá, parece que expanda um pouco. Perfeito. Eu convido todas e todos a realmente tentar um dia entrar numa associação e participar, porque além da gente ajudar o próximo, que é o associado, a gente muda realmente a visão e aprende. Realmente é um aprendizado todos os dias. Todos os dias.
Muito legal. E eu parabenizo cada uma pela coragem, porque também assumir a gestão de uma entidade como a nossa, no TRT tão grande, com tantas questões a serem resolvidas, porque é diversidade local mesmo, né? Os nossos colegas em locais diferentes, é desafiador e exige um ato de grande coragem. Parabéns pelas gestões aí brilhantes. E ao celebrarmos os 40 anos da nossa associação, reconhecemos a contribuição essencial das mulheres que ajudaram a moldar a sua história, na liderança, na defesa de direitos, na construção de uma magistratura cada vez mais forte, cada vez mais humana. Agradeço profundamente, doutora Yara, Patrícia, Regina, por compartilharem suas memórias, suas reflexões, suas experiências. Que as próximas décadas da Matra 15 sigam marcadas por união, diálogo, inclusão e fortalecimento institucional. E que novas gerações de magistradas e magistrados continuem escrevendo essa história com o mesmo espírito associativo que inspirou essa conversa de hoje, que começou lá atrás com a doutora Yara. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Muito obrigada pela conversa de hoje. Eu que agradeço. Obrigada a você. Foi uma história.